Então, pessoal, conforme prometido, estou aqui. Vou mostrar aí uma das maneiras da gente colocar os dados, né, os pontos, com os levantamentos que a gente faz aí com nível no AutoCAD para fazer aí curvas de nível. Só para revisar aí o que foi que a gente fez, né? A gente fez um levantamento de um terreno, um terreno aí qualquer, um terreno pequeno, mas que tem muitas sinuosidades, né? Tem muitas características na sua topografia. E nós seguimos aí o seguinte passo. Nós dividimos esse terreno em quadrículas, formando aí vários pontos, né? Vamos supor que de um ponto para outro aqui a gente tenha 10 metros. Né? Então, daqui desse primeiro quadrado e o segundo, nós temos 10 de frente e temos 30 de fundo, certo? Então, vamos usar aí essas medidas de 10 em 10 para cada ponto. Então, vamos supor que é um terreno comum, como se fosse um lote, né, de um terreno aí 10 por 30. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai realizar um nivelamento em cada ponto dessa malha. Então, primeiro de tudo, a gente fez uma ré, numa referência de nível, e depois a gente calculou a avante em cada um dos 12 pontos da malha que a gente determinou sobre o terreno, certo? Daí a gente vai fazer o quê? A gente vai partir para a caderneta de campo. E essa aqui, pessoal, é a caderneta de campo que eu falei para vocês. Né? A gente calculou, né? A gente fez uma ré, fez todas as bandas e assim a gente calculou todas as cotas dos pontos. E o que é que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai partir para o Excel para fazer aí, para organizar essa planilha e assim passar para dentro do AutoCAD. Então vamos lá. Então, pessoal, dentro do ambiente do Excel, né, abri uma pasta nova aqui. E o que é que eu vou fazer? Nessa primeira coluna aqui, ó, eu vou colocar o nome dos pontos, certo? Então, eu vou colocar aqui em cima, nome. Nessa segunda coluna aqui, a gente vai colocar a coordenada X. Então, eu vou colocar só um X. Na terceira coluna, eu vou colocar aqui Y, a coordenada Y. E na quarta coluna a gente vai colocar aqui Z, que vai representar aí as alturas. Vou centralizar aqui. Né? E como vocês podem ter visto lá no nosso desenho, deixa eu retornar para cá. Pronto, a gente teve aí os seguintes pontos. Né? A gente teve aqui o ponto 1, 2, 3. Aí fez um zigue-zague, né? 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada ponto desse possui uma coordenada, certo? Mas antes de tudo, vamos transferir as alturas para cá, né? Como a gente viu lá, são 12 pontos. No Excel é muito bom de fazer essa planilha porque você coloca 1 na primeira linha, 2 na segunda e a partir daqui, ó, você já pode selecionar esses dois e vai aparecer esse símbolo de lista, né? Uma análise rápida que o Excel faz. Significa dizer o quê? Que se eu puxar esse gripzinho aqui até o 12, ó, ela vai automaticamente fazer aí a digitação para a gente. Só que aqui no Z, onde a gente vai colocar as cotas, não é dessa forma, né? A gente vai precisar inserir manualmente. E isso não é um problema, né? Ó, veja aqui que é a cota do RN, aqui, ó, essa é a cota da referência de nível, o RN, e a partir dessa segunda linha aqui a gente já tem o quê? As cotas de cada ponto. Então eu vou fazer só isso aqui, eu vou digitar usando vírgula, né? Porque o Excel ele não trabalha com ponto para separar casas decimais. Então, o que é que a gente faz? Coloca a vírgula. Então, 108, dou um Enter e já vou digitando as demais. 60,
100,082, 100,041, e assim eu vou dar um pause no vídeo até completar essa fase aqui. Pronto, pessoal, a gente já tem agora todas as cotas transportadas para cá. O que é que está faltando aqui? As coordenadas x e as coordenadas y, que a gente vai extrair lá do esqueminha lá que a gente fez. Então, pessoal, para fazer aí essas coordenadas, a gente vai ter que escolher aí um ponto origem do nosso sistema cartesiano. E desse ponto origem a gente vai definir todos os outros. Vamos pegar aqui como exemplo, né? A gente pode pegar qualquer origem, mas eu acho que o que vai mais facilitar para a gente é utilizando o ponto 12 como ponto origem, certo? Isso significa dizer o quê? Que o x vai ser igual a 0 e o y vai ser igual a 0. Eles vão ser a origem do nosso sistema cartesiano. Então, o ponto 11, ele caminha 10 metros, já que cada quadradinho desse possui 10 metros, né, de lado. A gente vai fazer o seguinte: no ponto 11, nós temos coordenada x igual a 10 e coordenada y igual a 0. Entenderam? O número 12, como é a origem, é 0,0. E o 10, como a gente anda aí, no caso o ponto 11, como a gente anda aí 10 metros até chegar nele, né, do 12 até chegar nele no eixo do x, então a coordenada dele acaba ficando 10 no x. E como ele não sobe nem 1 metro, nem 1 milímetro, ele continua 0, certo? Da mesma forma o ponto 10. O ponto 10 eu já ando em relação à origem, que é 12, eu ando o quê? 20 metros. E o y, 0, certo? Porque no eixo do y, a gente não andou nem 1 metro. Agora, quando a gente chega no ponto 9, que já está aqui, ó, ponto 9, como vocês podem ver aí do lado esquerdo do monitor, esse ponto 9 ele já está numa distância para 12 de 20 metros em x e em y numa distância de 10 metros, certo? Então a coordenada x é 20 metros e a coordenada y 10 metros. O ponto 8 ele está aí a uma distância de 10 metros de 12 e tanto em x quanto em y, né? Então nós temos as coordenadas de 8, 10 e y, 10. E o ponto 7? Bom, o ponto 7 ela tem 0 no eixo x, né, porque ela está em cima do eixo y, que é a origem aí, o eixo aí de origem no y, e 10 metros de distância de 12 no eixo dos y. É isso? Ela não caminha em x, só caminha em y. Agora, no ponto 6, a gente também tem 0 em x, só que nós temos uma distância de 20 metros em relação à coordenada y, até chegar em 12. 10. Na verdade, são 20, né? 20 metros. No ponto 5, nós já temos o quê? Uma distância de 20 metros para chegar no eixo x. Na verdade, 10, né? Para chegar no eixo y, que é aí a coordenada x. E temos também uma distância de 20 metros no eixo y. Já o ponto 4, a gente tem aí tanto 20 metros no eixo x como 20 metros no eixo y. E agora os três últimos pontos, né? O ponto 3, nós temos aí
30 metros no eixo Y e 20 no eixo X, certo? É a distância de 3 para 12, que é o ponto de origem, tanto no Y quanto no X. Então, no Y, nós temos aqui, ó, 3 quadradinhos, né, para chegar aí em 12. Então, nós temos aí 30 metros em Y e 20 metros em X. O ponto 2, a gente também tem 30 em Y e temos 10 metros em X. E o ponto 1, nós temos 0 metros em X e 30 metros em Y. Então, pessoal, pronto. Temos aí nossos pontos com coordenadas e com as nossas alturas. O que é que a gente vai fazer? A gente vai copiar somente os dados. A gente não vai copiar o nome do ponto, nem a linha aí de identificação de cada célula. Vamos dar um Ctrl C. Vamos abrir aqui um bloco de notas. Vou colocar aqui bloco de notas. Pronto. E bem aqui a gente vai dar um Ctrl V. E vejam aqui, pessoal, que nós temos aí bem separadinhos, né? O que está lá, temos aqui, ó, a coluna dos X, a coluna dos Y e a coluna das alturas que a gente obteve aí no nosso levantamento. Dessa forma que está aqui, pessoal, a gente não pode trabalhar, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente tem que tirar essas vírgulas e colocar um ponto, porque o AutoCAD não trabalha com vírgula em separador decimal. Então, o que é que a gente vai fazer? Vem aqui em editar, a gente vai substituir, e bem aqui em cima, pessoal, a gente vai colocar aqui, a gente vai localizar todas as vírgulas, então digita aqui no localizar somente uma vírgula, e substituir por ponto. Então, coloca só um ponto onde tem substituir por, e coloca substituir tudo. E veja aí, pessoal, o que aconteceu. Eu acho que aconteceu até um errinho aqui, ó, porque tem um espacinho aqui, ó, aqui embaixo. Coloquei aí um espaço. Vou dar um Ctrl Z aqui. Pronto, e vou refazer. Substituir, aí localizar, vírgula e substituir. Vou apagar tudo que tem aqui, ó. Pronto, agora eu coloco só o ponto. Agora sim. E o que é que a gente vai fazer mais? A gente vai salvar esse arquivo, salvar como, botar aqui na minha área de trabalho e vou colocar aqui nivelamento 2, que é o nome do trabalho que a gente fez, né? Então salvar e pronto, o arquivo já foi salvo na área de trabalho. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a abertura aí do programa CAD. O meu já está aqui aberto. Para a gente fazer esse transporte, né, dessas coordenadas para dentro do AutoCAD, a gente poderia utilizar muito bem o TopoCAD, né, que a gente utiliza tanto nas aulas aí de topografia. Só que, como não é todo mundo que tem acesso a essa ferramenta, então vamos colocar aí uma de acesso livre. E qual foi a ferramenta que eu escolhi aí para vocês? Foi uma AutoLisp, né, que a gente tem disponível também nas nossas aulas, também tem como baixar em vários vídeos no YouTube. E essa lista aí, eu vou deixar ela disponível para vocês baixarem na descrição desse vídeo aqui no YouTube. E assim vocês baixem lá na área de trabalho e vocês vão abrir com esse programa aqui, ó, appload. Esse comando aí, appload. Dá um Enter. Eu, como tenho uma pasta aqui com vários Lisps, eu vou utilizar justamente o que eu compartilhei aí com vocês, que é o PT Manager. Você vem aqui em Load, aí vai aparecer aqui embaixo, ó, lido com sucesso. Se abrir uma caixinha aí
uma janela, você sempre seleciona Always Load, ou se tiver em português, você coloca Sempre Ler, certo? Para não dar problema. E pronto, Close. A partir de agora, a gente já tem um programinha dentro do nosso AutoCAD que pode funcionar simplesmente com o seguinte comando: PTM. Enter. E pronto. Antes da gente instalar essa Lisp, não existia esse comando. Agora a gente já tem. Bem aqui nós temos aqui, ó, arquivo de entrada. Pode ser de 3 tipos, né? Pode ser aqui um arquivo de extensão TXT, que a gente até acabou de criar. Pode ser um ponto, pode ser uma polyline, pode ser uma polyline 3D. Como a gente fez o arquivo TXT, vocês colocam aqui File e vão atrás aqui em Browse. Vocês vão atrás do arquivo, né? No caso aqui o arquivo a gente colocou na área de trabalho como nivelamento 2. Pronto. Abrir. Vamos agora colocar o arquivo de saída. Na saída a gente pode transformar tanto bloco, pontos, polylines e polylines 3D. Mas a gente quer aqui inserir os pontos, certo? Outra coisa que a gente tem aqui é a delimitação dos dados do nosso arquivo. E a gente utilizou o quê? A gente utilizou um espaçozinho de tab. Vocês podem não ter percebido aqui no nosso arquivo, mas ele está aqui, ó. Se eu selecionar, ó, tem um espaçozinho aqui e é o mesmo espaço que veio lá do Excel, certo? Quando a gente vai colocar um arquivo ou vai mudar de uma célula para outra, ó, se você der um tab, ó, ela muda de célula. Então é justamente isso que aconteceu. Então vamos utilizar no nosso programinha aqui, no nosso PT Manager, tab, certo? Outra coisa que a gente vai deixar aqui é o formato, ó, X, Y e Z. Justamente como a gente organizou aqui. Em cada linha temos o X, o Y e o Z, que é a nossa altura. Então vamos lá, dá um OK. Está demorando um pouquinho, mas olha aí, ó. Os pontos foram inseridos, viu? Esse aqui não está aparecendo aqui porque ele está justamente em cima da origem, né? A gente escolheu o ponto 12 como origem, mas todos os pontos estão aqui, certo? E agora, pessoal, a gente vai utilizar outra Lisp que eu também vou deixar disponível para vocês, né? São duas Lisps. appload é o comando que a gente vai abrir. E a Lisp que eu vou colocar para vocês é essa daqui, ó. Triang v0.5.5 Lisp. Load, ela vai aparecer aqui embaixo. Successfully loaded. Do mesmo jeito, se abrir uma janela aqui, você coloca Always Load, o botãozinho Always Load, ou Sempre Ler, se tiver em português. Fecha. E a partir de agora nós temos um comando TIN. Esse comando aqui, pessoal, ele é justamente para a gente fazer curvas de nível. Então, vamos colocar primeiro o nome das curvas, né? Vou colocar aqui nivelamento 2, que é o nome do nosso arquivo. O que é que a gente vai selecionar? A gente pode selecionar blocos, pontos ou ambos. Então, eu vou colocar aqui points, só points. Vai perguntar se a gente quer gerar um diagrama de Voronoi, certo? Eu vou deixar aqui para gerar, certo? Mas eu posso depois pegar esse Voronoi e posso desligar, só para a gente ver como funciona. E gerar linhas de contorno, é isso que eu quero, certo? Dos intervalos aqui nós temos as curvas mestras e curvas intermediárias, né? Que tem as minor contour e as major contour. Eu vou colocar aqui, como a gente tem um terreno muito pequeno e a sinuosidade dela
não vai aparecer tanto, né? Quanto menor o valor aqui que eu colocar, mais detalhamento a gente vai ter, certo? Então eu vou colocar aqui 0,05 e automaticamente fica 0,25 nessa outra aqui, certo? Vamos deixar essa linha aqui, para ter mais detalhes, mas vocês é quem escolhe. Automaticamente também já temos as cores aqui dos contornos, os maiores, menores, só que a gente pode modificar, certo? Eu vou modificar essa aqui, deixa eu ver qual é, são as principais, vou deixar vermelha, e as secundárias eu vou deixar em cinza. Ok. Eu acho que fica melhor assim. E agora eu vou, sim, se pode gerar aqui os labels. Vou deixar para gerar também. E dar um OK aqui. Ó. Agora a gente vai selecionar todo o nosso terreno e vai dar um Enter. E olha aí, pessoal. O diagrama de Voronoi é justamente essa partezinha aqui em azul. Eu posso apagar essa lâmpadazinha, né? A layer. E olha só o que aconteceu. Nossas curvas de nível estão aqui, certo? Temos aqui justamente no centro do nosso terreno, ó, temos a linha aí do contorno maior, a principal, que é 100, e temos as secundárias. Bem aqui também, ó, temos as triangulações. Eu vou tirar essa triangulação. Pronto. E ficou aí a curva de nível, certo? E assim, pessoal, a gente tem aí o nosso resultado, né? Veja que está bem similar. Essa primeira aqui que está no slide, essas curvas de nível que está no slide, eu fiz com o TopoCAD. E essa segunda aqui eu fiz com o Lisp, que eu vou passar aqui para vocês na descrição do vídeo no YouTube. Então, pessoal, sem mais para o momento, até a próxima.